Louvado seja o nome do Senhor. Essa aula tão maravilhosa. Nossa pastora podia até terminar aqui os tópicos. Fico muito feliz de ver ali também o nosso irmão Bertino. Ali, nosso irmão Bertino teve ali internado, graças a Deus. Ali, está calor, ¿no? Rinaldo, né? Deus é bom. E a gente, no tempo aqui que o pastor não tinha necessidade, estava tão bom que a gente ouvindo aqui o ensinamento, né, da nossa escola dominical, e não há necessidade muito de a gente acrescentar, né, aquilo que foi dado, mas em respeito ao que o nosso pastor Raimundo Veras nos pediu, é só um complemento rápido dentro dessa lição tão maravilhosa que fala sobre a regeneração. Eu só gostaria de falar aqui sobre o último versículo, a qual está na nossa leitura bíblica em classe, em que o vento assopra onde quer, né? Onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, nós vemos que falou a obra da santificação aqui, nosso pastor nos ensinar, no final, a obra de justificação melhor pela fé, a obra da santificação e o fruto do Espírito que ele já falou durante a aula. Né? E eu vejo tudo isso como uma bênção para a nossa vida, porque tudo isso foi colocado à disposição da igreja através do sacrifício de Jesus. E ele, principalmente os João 16, 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou-vos preparar um lugar. Isso aí é uma interrogação para muitos. Que lugar é esse que ele foi preparar? É lá no céu? É construir uma casinha para cada um de nós? Não. Esse lugar é justamente na cruz. Lá, ele sendo ali sacrificado, o seu sangue sendo derramado, e daqui a pouco nós vamos estar comemorando esse dia, né? E ali estava sendo aberto todas essas portas espirituais. O grande segredo de Deus, né? Para a igreja hoje estar aqui reunida, e à disposição dela, essa pessoa maravilhosa que é o próprio Deus. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre a Trindade. Então, nós vemos que o Pai planejou, o Filho efetuou, e o Espírito Santo, ele é aquele que divulga essa obra através de quem? Através da igreja. Nós vemos que o Filho glorificou o Pai, né? Nada Jesus fez pelo seu mérito, tudo ele entregou ao Pai. Eu fico olhando quando Jesus, ele pega aqueles pãezinhos, aqueles 5 pãezinhos, aqueles peixes, aí eu fico imaginando a gente lá, e ele pega aqueles pãezinhos, ele diz: graças te dou, né? Graças te dou, Senhor. Ele agradecendo ao Pai pelo aquilo que tinha. Mas eu não lembro, né? Foi André, que olha assim, ninguém teve visão de nada. Tem alguma coisa aí para comer? Ele fala: não temos nada. Aí André olha e vê lá: tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o irmão lembra o que ele falou? Qual foi o veredito dele? Em cima do que ele me falou? Quem lembra? Pode falar? Falaram aí, ouvi. Mas o que é isso para essa multidão? Porque não tinha visão de quem estava falando. Traz aqui para mim. Irmão, o grande segredo é primeiro você agradecer. Agradece pelo que você tem. E a partir do momento que você agradece pelo que você tem, Deus vai te dando muito mais. Deus vai te suprindo muito mais, abundantemente. E eu fico muito maravilhado porque tendo na mão de Jesus pão e peixe. Sim ou não? E ele multiplicou pão e peixe. Sabe por quê? Ele multiplica aquilo que você bota na mão dele. Se dessem para ele, porventura, pera, maçã, laranja, banana, abacaxi, irmão, tudo ia ser multiplicado. Tudo ia ser multiplicado. Agora, quando você entrega a tua vida na mão do Senhor, é sinal também que Ele vai cuidar da tua vida.
E muitas vezes nós não entendemos esse princípio e nós vivemos com a nossa cabeça cheia de preocupações. Porque muitas vezes a gente confia em nós mesmos. Não, isso aqui é meu, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não vou dar, porque senão vai fazer falta. E quando você vê, você não está conhecendo o agir de Deus na tua vida. Porque quando você bota na mão dele, não é porque eu estou falando, não, é porque a palavra de Deus diz: ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Louvado seja o nome do Senhor. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Irmãos, ali na feira, daqui a pouco eu estou passando por lá. Lá tem uma senhora chamada Dalila. É muito conhecida dos irmãos aqui do Morro do Macaco. Eu conheci o esposo dele, que já dorme na eternidade. E aquele homem, irmãos, o testemunho dele era maravilhoso. Porque ele conheceu Jesus, sabe aonde? Lá no Sambódromo. Ele era um dos responsáveis pela ala dos tamborins da Escola de Samba Vila Isabel. E quando eles chegaram na metade da avenida, ele estava ali desfilando, o povo todo de pé aplaudindo, e ele bateu aquele tamborim. De repente, alguém olhou para ele e falou assim: neguinho, nós ganhamos esse carnaval. Esse carnaval é nosso, ninguém tira da gente, ganha mesmo. Só que um pouquinho mais à frente ele ouviu uma voz dizendo: o teu lugar é aqui. Eu preciso de você, eu quero você. Ele estava batendo, ele olhou para o lado e falou assim: rapaz, tu falou que agora que negócio é esse que você precisa de mim? Ele falou: rapaz, eu não falei nada contigo não. Então lá batucando. Quando chegou mais na frente, a voz falou com ele de novo: olha, mais uma vez eu te digo, eu preciso de você. Esse aqui não é o teu lugar. Ele continuou naquele momento, irmão, a obra da regeneração é algo tremendo. Na mesma hora ele já perdeu o prazer de estar naquele lugar. Foi algo assim instantâneo, como se fosse um raio em cima dele. Ele olha para o rapaz do lado e fala assim: olha, é a última vez que eu botei o meu pé aqui. Aí o rapaz olhou para ele e falou: rapaz, tu não está bem não. Você não está bem. Você vem com essa história toda e dizendo que ouviu que eu estou falando com você, eu não estou falando nada, agora você já está com essa história que você não vai estar mais aqui. Eu estou falando para você que a gente vai ganhar esse carnaval. Falou assim: você nunca mais vai me ver aqui. Eu nunca mais vou estar aqui. Quando terminou, o povo tudo de pé, ele realmente ganhou. E ele, o pessoal, quando falou para ele: ó, sabe que nós estamos lá, que nós fomos campeão. Eu falei: vocês vão, eu não vou mais. Mas por que você não vai mais? Porque eu ouvi lá uma voz. E a voz falou que o meu lugar não era aqui. Eu vou em busca dessa voz. Eu vou caminhar através dessa voz. Essa voz fala com você. Essa voz que te chamou é uma voz preciosa. E era muito comum eu chegar lá na feira para comprar o alho com ele. Agora tem vende lá perto do pastel, na entrada próxima ao hospital, a esposa dele está ali. E ele com aquele sorrisão no rosto. Eu falei: e aí, meu amado, como é que você está? Ele falou: estou muito bem com meu papai. Estou esperando sair daqui para me fazer a obra da evangelização. Depois à noite eu estou lá na igreja para glorificar aquele que tudo merece. O vento sopra onde quer, igreja, e ouves a sua voz. Aquele que é nascido do Espírito ouve a voz de Deus. Só para terminar, eu, há muito tempo atrás, já mais de 20 anos, eu estava na minha casa, meu tio bateu lá, Manuel Alves, falou assim: meu sobrinho, eu vou precisar de você hoje, prepara o estudo, porque a tua tia não está bem, eu vou ter que ir para o hospital e não vou conseguir chegar, com certeza, mesmo que eu chegue, você prepara o estudo para dar na congregação. E eu fui preparar o estudo, estou lá fazendo, aquilo que Deus estava orientando para fazer, e saí, realmente ele não chegou. Quando eu fui na congregação, dei o estudo que a gente pôde dar e desci. Só que nesse meio tempo que eu estava dando estudo, me veio assim tipo uma madonna, e eu estava no sofá, eu postei a cabeça, mas eu não tive um sonho, foi como uma visão. Aí Deus me deu aquela visão e eu vi ela, e naquela visão que eu tive era completamente contrário da situação que nós estávamos vivendo. E quando eu desci da congregação, já por volta de umas 9, alguma coisa, eu cheguei em casa.
Meu tio estava conversando com a minha mãe morava embaixo, eu em cima, e eu falei, tio, estava na congregação, já temos a aula. Ele falou, tá bom. Aí ele falou comigo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você quiser ver sua tia ainda com vida, aperta teu passo, porque a situação dela é muito difícil, muito difícil. E eu falei para ele, tio, ela vai sair de lá, ela não vai partir. Mas aí ele falou assim, olha meu filho, eu estive lá agora, o que eu vi não é nada animador. Eu falei, eu estou falando para o senhor, porque o Espírito Santo, ele fala com a igreja, ele mostra a igreja, ele ensina a igreja, ele é aquele que conduz a sua igreja. E naquele momento, eu falei para ele, ela não vai partir. Eu quero dizer, irmãos, que quando um santo parte para a eternidade, não é derrota não, é vitória. Mas tudo está na mão e controle de Deus. Não é um médico que dá um parecer final, não. É Deus que põe o fim na história de cada um de nós. E nós não temos um fim de história, porque quando termina aqui, saltamos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sei que eu falei para ele, não, ela não vai partir, porque Deus me mostrou. Quando eu falei assim, a minha mãe falou assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu acredito que você talvez tenha visto ela louvando na glória. Eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, não foi na glória. Eu vi minha tia louvando na congregação. Eu não conheço a glória ainda, a não ser pelas escrituras. Não sei como é lá. Paulo foi lá, viu coisas inefáveis. Eu não posso dizer para os irmãos daquilo que eu não vi. Mas ele falou que eu vi, não é lícito ser contado ao mundo. Talvez achavam que ele é um louco. E ele não contou nada. Partiu com ele com isso. Agora, a congregação do Monte Sinai eu conheço. E ela estava cantando lá. Irmãos, você tem que ficar firmado na tua fé. Se Deus tem falado contigo, fique firmado naquilo que Deus falou contigo. Ainda que a palavra venha contrária, talvez até para te desestimular, mas fica firmado no que Deus falou. Se Deus falou que vai salvar teu filho, Ele vai salvar teu filho. Se Deus falou que vai curar a tua enfermidade, Ele vai curar a tua enfermidade. Se Deus falou que vai abrir uma porta de emprego, essa porta de emprego já está aberta. Ela não vai se abrir não, ela já está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei dizer que ele baixou a cabeça, o pastor Abílio Vera estava falando aqui, eu me lembrei disso porque ele era um homem de fé. Ele falou, sério, meu filho, fica na tua fé. Porque ele quer dizer que eu vou ficar naquilo que eu vi. Irmãos, naquele mesmo dia, por volta de 3 horas da manhã, o telefone dele tocou. Irmão, 3 horas da manhã o telefone tocar, a primeira coisa que você pensa é logo negativa, né? Meu Deus, a mulher morreu. E ele correu lá, atendeu o telefone, era daqui do Hospital Pedro Ernesto. Só que nessa hora, fica tranquilo, se alguém ligar para você 3 horas da manhã, não é para te trazer notícia ruim não. Porque 3 horas da manhã essa pessoa social nem chegou ainda no hospital. E ele, quando atendeu o telefone, era o médico que estava no plantão, plantonista. E ele, quando atendeu, o plantonista falou, quem é que está falando? É o seu Manuel? Aí ele falou, é ele mesmo. Aí falou assim, queria falar com o senhor. Olha, é o senhor que é o companheiro da dona Iracema? Ele falou, eu mesmo. Aí ele falou, pode falar. Ele falou assim, não, eu queria falar com o senhor, porque a sua companheira, de repente, ela levantou da cama aqui, aquele monte de coisa que estava dentro dela, em cima dela, saiu tudo daquilo, ela está sentada aqui na cama. E ela está falando umas coisas aqui que ninguém entende. Então, uma coisa aqui, porque por isso, quando ele começou a falar isso com o meu tio, ele começou a falar em mistério do outro lado do telefone. Aí o médico falou, é isso mesmo aí que ela está falando, que negócio é esse? Corre para cá, São Manuel, que a gente quer saber que negócio é esse. Ele é bacana, o vento sopra onde quer, a igreja está soprando aqui nessa manhã.
tal do Pedro Ernesto, ela pôde experimentar o que é o poder de Deus. Aquela mulher que estava desenganada pelos médicos, de acordo com o relatório, só esperando os dias para ir embora. Agora ela está de pé, mais do que de pé, ela está indo em cada um leito daquele local, botando a mão na cabeça dos enfermos. E cada vez que ela botava a mão na cabeça daqueles enfermos, ela falava algo de Deus para ele. E o resultado final foi que toda aquela enfermaria 13 foi curada para a glória do nome do nosso Deus. Aleluia! Porque o vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Ela se colocou de pé. Eu num dia de domingo, quando eu chego na congregação, para você ver que Deus ele fala contigo. E quando ele te traz algo da parte dele, ele não vai deixar você decepcionado. E como ele me mostrou ali, na sala da minha casa, ela vai naquele local onde ficava o conjunto Lírio dos Vales. Ela pega aquela pastinha preta e ela sobe naquele altar. E ela abre aquele caderno. E assim como Deus me mostrou, ela começa a cantar naquela congregação e durante 5 anos ainda ela testificou pelo canto, falando da grandeza de Deus. E o livro que ela cantou é 5 letras preciosas, todas brilham como a luz. Querem saber esse nome? Esse nome é Jesus. É por causa deste nome que o nosso nome está na glória. Ele morreu numa cruz só para te dar a vitória. Jesus é o maior pecador de toda a história. A regeneração
é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Nosso pastor. A nossa irmã Jolane pode louvar a Deus. Logo após a gente está aqui fazendo uma oração, né? E vamos contribuir com as ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Sabendo, irmão, que temos diante de nós um grande desafio, né? Terminar um Deus, irmão, ver que essas cadeiras já são colocadas no corredor, é sinal que a casa está apertada, né? E o esforço é nosso, irmãos, né? É nós mesmos que temos que fazer esse esforço. Contribua com amor, com alegria, que aquela obra vai sair. A obra não é do pastor Genário, não é de nenhum dos pastores aqui, é nossa, né? É o esforço de cada um e a gente vai conseguir concluir. Falta pouquinho, né? Falta pouquinho, mas parece que é assim, né? Quanto menos falta, parece que mais difícil fica. Mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos vencer essa batalha, amém? Amém. E saiamos, amém? Amém. Opa, glória a Deus, né? Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, agradecendo a Ti, primeiramente, Senhor, pela Tua presença no meio do Teu povo, também agradecendo o esforço do Teu servo, Senhor, que veio aqui ministrar a Tua palavra, recompensa, Senhor, recompensa os ricos da Tua parte sobre a vida dele, sua família, abençoando cada um que recebeu também essa instrução tão abençoada. Pai, seguiremos agora também com a segunda parte, Senhor, ministrada aqui pelo Teu servo, entregamos já nas Tuas mãos. Senhor, estaremos participando desse momento de comunhão. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado no meio do Teu povo. Ajuda a Tua igreja, renova nossas forças, para que possamos a cada dia, Senhor, estarmos recebendo de Ti, Pai amado, mais e mais daquilo que tenha nos dado. Toma nas Tuas mãos, Senhor, eu peço a Ti, rogo essas bênçãos, no santo nome do Teu Filho Jesus, amém. Nossa irmã Jolane vai louvar a Deus com o hino, enquanto isso vamos contribuir logo após o nosso pastor estará dando assim o segmento todo o trabalho.